E nós já começamos, de fato, com muita notícia para vocês. O que acabou de acontecer antes da gente entrar ao vivo? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, acabou de negar um pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E só até aí a gente já tem algumas interrogações. Gilmar Mendes negando, visto que geralmente a gente vê com Alexandre de Moraes, um pedido de prisão domiciliar. Veja só, este pedido foi feito por um advogado que não faz parte do grupo de defesa de Jair Bolsonaro. E por qual motivo não é Alexandre de Moraes que está no meio dessa história? Thaisa Medeiros é quem está aqui já ao vivo com a gente. Thaisa, que história é essa, hein? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, a todos que nos acompanham nessa manhã de sábado. Exatamente isso, o ministro Gilmar Mendes negou esse pedido porque foi impetrado por um advogado que não faz parte da equipe de defesa de Jair Bolsonaro. Esse já é o primeiro motivo que Gilmar deu para negar esse pedido. Então, ele foi apresentado pelo advogado Paulo de Barros Carvalhosa, que não faz parte, então, da equipe de defesa de Jair Bolsonaro. E aí, na decisão, o ministro Gilmar Mendes diz: cumpre destacar que o presente habeas corpus nem sequer foi impetrado pela defesa técnica do paciente ex-presidente da República. Agora, por que Gilmar Mendes, né? Esse pedido havia sido enviado, então, inicialmente para o ministro Alexandre de Moraes, que encaminhou ao ministro Gilmar Mendes, porque alegou que, por ser parte coautora do habeas corpus, que questiona decisões dele próprio, ele não poderia apreciar essa questão, ou seja, ele se julgou, né, incapaz de apreciar esse pedido especificamente. E aí ele passou adiante, então, essa análise. Inicialmente havia enviado para a ministra Carmen Lúcia, só que com o recesso do Judiciário, o próprio Moraes, que está exercendo a presidência da Suprema Corte, tem que decidir sobre questões urgentes. E aí, enfim, diante desse cenário, né, que normalmente em janeiro a gente enfrenta, que é o recesso, aí sim foi enviado ao ministro Gilmar Mendes. E aí, além da prisão domiciliar, esse advogado também tinha pedido que o Conselho Federal de Medicina avaliasse o local que Bolsonaro cumpre a pena. Lembrando que ele foi transferido nessa última semana lá da Superintendência da Polícia Federal, uma cela que era específica, montada ali para ele, de 12 metros quadrados. Agora ele foi para Papudinha, um local que fica no complexo penitenciário da Papuda, tem um pouco mais de espaço, são 64 metros quadrados, e que, na visão do próprio ministro Alexandre de Moraes, ao determinar essa transferência, é mais confortável, digamos assim, para o cumprimento dessa pena, porque há também mais espaço, mais flexibilidade de horários. Tudo isso facilitaria, então, a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro no cumprimento dessa pena. Foi isso que alegou o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, na esteira dessa transferência, teve esse pedido que já foi negado. Como a gente mostra aqui já há alguns meses, essa tentativa de mudança de regime de cumprimento de pena já vem sendo reiteradamente solicitado pela defesa de Jair Bolsonaro e também negado pelo Supremo Tribunal Federal, o que normalmente acontece, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. Só que ele, dessa vez, se julgou ali complicado, né, de acabar julgando esse pedido especificamente porque ele é coautor dos demais projetos. Então, isso foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de passar adiante especificamente esse pedido desse advogado que não faz parte da equipe de defesa de Jair Bolsonaro. Portanto, um pedido que chama atenção, né, Elisa? Mas que já foi negado. Então, mais uma tentativa, agora não por parte da defesa diretamente, de levar Bolsonaro para cumprir a prisão domiciliar. Volto com você. Thaisa Medeiros trazendo então a notícia e a explicação dessa notícia. Inclusive, nós tivemos acesso ao documento, a essa definição por parte do ministro Gilmar Mendes, documento obtido pela Gabriela Piva, a nossa editora aqui na CNN Brasil de Política. Aqui nós temos todo o documento e aí eu quero citar para vocês aqui algumas questões. É que, como relatado, o presente habeas corpus, inclusive numa parte do documento, o ministro Gilmar Mendes já faz um posicionamento em relação
ao incômodo com a quantidade de habeas corpus. Tem aqui um histórico na relação entre o olhar de Gilmar Mendes e essa questão de usar essa ferramenta que é o habeas corpus. Mas aqui ele diz, como relatado, o presente habeas corpus foi manejado contra um ato de ministro desta Suprema Corte, apontado como autoridade coautora. Porque nesse documento colocou-se Alexandre de Moraes como uma autoridade coautora. Por este motivo, Moraes, e é a primeira vez que a gente vê isso, declarou-se impedido de cuidar. Bom, você está me dizendo que eu sou coautor, então eu não posso lidar aqui em cima desse pedido de habeas corpus. Por isso ele foi repassado e por estarmos em momento de recesso, tem várias questões ali técnicas que aí esta necessidade de decisão foi para as mãos de Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, apontado como autoridade coautora. Nesta hipótese, a jurisprudência do Supremo Federal é reiterada e pacífica no sentido de que não se admite o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisões de ministros ou de órgãos colegiados da própria Corte. Aí ele vem aqui e traz vários exemplos, inclusive citando decisões anteriores, tanto de Luiz Fux como Rosa Weber, Teori Zavascki. Também é usado aqui como referência. Mas onde é que eu quero chegar? Quando ele diz o seguinte: cumpre destacar que o presente habeas corpus, este documento que foi protocolado, assim, digamos, no Supremo, pedindo que Jair Messias Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar, nem sequer foi impetrado pela defesa técnica do paciente. Não foi a equipe do ex-presidente da República que fez esse pedido. E isso é destacado aqui também pelo ministro Gilmar Mendes. Aqui embaixo, ele diz: nós estamos falando de um paciente que já tem uma defesa constituída, então que isso não é cabível, e não é cabível o manejo do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída, ou seja, não pode um terceiro pedir um habeas corpus para uma pessoa que já tem a sua própria defesa e esse pedido veio de alguém que nem faz parte dessa defesa. É isso, viu? Realmente fica difícil de entender, porque de fato realmente é complicado. E aí o ministro diz: não conheço do habeas corpus por manifesta inadmissibilidade da via eleita, na forma do artigo, e cita todas as questões técnicas aqui do regimento interno do Supremo e assina 16 de janeiro de 2026, ministro Gilmar Mendes, relator. Inclusive, nessa toada aqui das decisões, e reitero, tá? Gabriela Piva, a nossa editora de assuntos de política, é quem teve acesso a esse documento. Quando a gente fala sobre essa estrutura de prisão de Jair Messias Bolsonaro, porque nós vimos nesta semana o ex-presidente da República ser levado, conduzido para a Papudinha. Então a gente está falando de 3 ambientes onde Bolsonaro já estivera preso. O primeiro foi a domiciliar, e aí por causa de um descumprimento de domiciliar, quando tentou romper a tornozeleira, ele foi para a sede da Superintendência da Polícia Federal e não voltou mais para domiciliar, com a justificativa, de acordo com Alexandre de Moraes, que não havia segurança, estou fazendo aqui bem resumidamente de maneira coloquial, tá? Que não havia segurança para que Jair Bolsonaro ficasse em casa, visto que já houve ali indícios de que ele poderia fugir ou romper a tornozeleira. Permaneceu na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília e agora foi para um sistema prisional. Foi para a Papudinha. E nesta decisão de Alexandre de Moraes nesta semana, porque tem havido um movimento de fato dos advogados dizerem ele precisa ficar num ambiente melhor, ele precisa de uma estrutura de amparo sanitário, amparo de saúde melhor. E nesta decisão, caso nós tenhamos agora para mostrar para vocês, a gente já expõe aqui que a gente preparou inclusive uma arte que traz as diferenças entre uma prisão e outra. E se a gente não expor agora, a gente pode expor depois também, porque Alexandre de Moraes, na decisão que fez nesta semana, aqui ó, pronto. Tá bem pequenininho, mas eu vou lendo para vocês, tá? O que Moraes fez? Ele colocou no documento da decisão, da ordem, para que Bolsonaro fosse para Papudinha, e é onde está desde então, os comparativos entre como é, aqui em laranja, como é a estrutura na superintendência da PF e como é a estrutura
no complexo da Papuda, que dentro tem um dos prédios, a Papudinha. Por exemplo, na Polícia Federal o ambiente era de 12 metros quadrados e na Papudinha é de quase 65 metros quadrados. Na Polícia Federal, 3 refeições por dia e agora na Papudinha são 5 refeições por dia. Olha lá, do lado direito é como é a estrutura da PF e do lado esquerdo em azul como é a estrutura na Papudinha. Lá no último item, olha lá, visitas. Olha a diferença de horários também. Na Polícia Federal, em laranja, aparece pode de terça a quinta, das 9 às 11 por 30 minutos. Já na Papudinha, pode das 8 às 10, das 11 às 13 ou das 14 às 16. Então, Alexandre de Moraes o fez na decisão desta semana para mostrar que a justificativa da defesa é de que não há uma boa estrutura, porém, na Papudinha, a estrutura é maior e melhor.